Êxodo 21, versículo 1. Agora, estes são os juízos que colocarás diante deles. Se comprares um servo hebreu, 6 anos ele te servirá, e no 7º ele sairá livre, gratuitamente. Se ele entrou só, deveria sair só. Se era casado, sua esposa sairá com ele. Se seu senhor lhe deu uma esposa e ela lhe gerou filhos ou filhas, a esposa e seus filhos serão do seu senhor e ele sairá só. E se o servo disser claramente: amo meu senhor, a minha esposa e meus filhos, eu não sairei livre. E então seu senhor o levará aos juízes e também o levará à porta ou ao umbral da porta. E o seu senhor lhe furará a orelha como uma sovela, e ele o servirá para sempre. Estas regras para escravos hebreus aplicavam-se tanto para homens quanto para mulheres, de acordo para homens como para mulheres. Um israelita podia escolher tornar-se escravo para pagar uma restituição por furto, para reembolsar uma outra dívida ou para obter comida e abrigo em tempos difíceis, sob pena de morte. Em Êxodo 21, 16. Exclui o sequestro e a imposição da escravidão a um israelita. E embora a vida dos escravos pudesse ser difícil, havia penalidades para maus tratos, e os escravos que fugissem não deveriam ser entregues a seus senhores. Versículo 7. E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não servirá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, então ele permitirá que seja resgatada. Ele não poderá vendê-la a uma nação estrangeira, visto tê-la enganado. Mas se a desposar com seu filho, agirá com ela conforme as maneiras das filhas. Se tomar para ela outra esposa, não diminuirá seu alimento, sua vestimenta e nem sua obrigação matrimonial. E se ele não cumprir esses 3 para com ela, então ela sairá livre, destituída de dinheiro. Esses versículos tratam da condição e dos direitos de uma mulher que tinha sido vendida com a expectativa de se tornar um tipo de esposa de segunda classe, algo como Agar, Bila, Zilpa, que deram filhos a Abraão e a Jacó. 12. Aquele que ferir a um homem e ele morrer, certamente será morto. Se um homem não estiver de emboscada, mas Deus o entregar em sua mão, então eu te designarei um lugar para o qual ele fugirá. Mas se um homem vier premeditadamente contra o seu próximo para matá-lo à traição, afastá-lo-ás do meu altar para que morra. Afastá-lo-á do meu altar descreve o assassino como tendo vindo ao santuário para a proteção. Contudo, mesmo o altar do Senhor não provia asilo para uma pessoa que planejasse um homicídio. Esta é uma lembrança de que os espaços e objetos sagrados do Senhor não eram dotados de um poder que pudesse ser manipulado à parte do Senhor. Versículo 15. E aquele que ferir seu pai ou sua mãe certamente será morto. E aquele que furtar um homem e o vender, ou se for encontrado em sua mão, certamente será morto. Esse versículo quer dizer que, conforme essa declaração, aquilo que os irmãos de José lhe fizeram era uma ofensa que merecia pena de morte. 17. Aquele que amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E se homens lutarem juntos e ferir o outro com a pedra ou com o seu punho, ele não morrer, mas se mantiver na cama. E se novamente levantar-se e caminhar sobre o seu cajado, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará pela perda do seu tempo e o fará curar totalmente. E se o homem ferir seu servo ou sua serva com um cajado e ele morrer debaixo da sua mão, ele certamente será punido. Todavia, se sobreviver por um dia ou 2, não será punido, porque é seu dinheiro. Esses versículos querem dizer que se um escravo morrer de tanto apanhar, a morte seria punida com a morte. Se o escravo sobrevivesse, mas viesse a sofrer um dano permanente, ele ou ela seriam libertados. Uma morte posterior poderia ter outra causa que não a ação do proprietário.
Nesse caso, o proprietário não deveria morrer, visto que a sua propriedade adota um ponto de vista pragmático e admite que o proprietário mostrara consideração pela potencial perda financeira e não pretendia matar ou aleijar permanentemente o escravo. 22. Se homens lutarem e ferir uma mulher grávida, assim que seu furto se apartar dela, e não havendo outro dano, certamente será punido, conforme o que impuser o marido da mulher, e ele pagará segundo os seus juízes determinarem. E se houver qualquer dano, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Uma indenização deveria ser fixada por um golpe que causasse um parto prematuro. Os únicos outros usos da palavra, aqui traduzida como qualquer dano, ocorrem em Gênesis 42, 4, 38, onde o dano que Jacó temia era que Benjamim viesse a morrer. A série, que começa com a vida por vida, parece ter sido uma fórmula que podia ser repetida em parte ou na totalidade, até mesmo em situações como blasfêmia, onde o dano físico não estava em questão. A fórmula requeria uma punição proporcional em vez de um processo de escalada de violência entre pessoas ou famílias, em contraste com a atitude que Lameque considerar a gravidez como uma complicação especial sugere preocupação com a criança. Algumas outras mortes incorriam em penalidades financeiras. O caso admitia mesmo que o dano involuntário deve ser preparado, enquanto em Êxodo 1 e 2, com uma descrição de dano intencional às crianças, está por detrás dessa passagem. 26. E se um homem ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua serva e o danificá-lo, deixá-lo-á sair livre por causa do seu olho. E se ele atingir o dente do seu servo ou o dente da sua serva, deixá-lo-á sair livre por causa do seu dente. Esses versículos quer dizer que leis protegendo escravos não são encontradas em outras coleções legais do Antigo Oriente Próximo. 28. Se um boi escornear um homem ou uma mulher de modo que morra, então o boi certamente será apedrejado e sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi era acostumado em tempos passados a empurrar com seu chifre, tendo sido testemunhado ao seu dono e não o guardou, mas ele matou um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e seu dono também morrerá. Se lhe for posto uma quantia de dinheiro, então ele dará pelo resgate da sua vida e o que lhe for posto. Se ele escorneou um filho ou escorneou uma filha, de acordo com este juízo, lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dará ao seu senhor 30 ciclos de prata e o boi será apedrejado. Esses versículos querem dizer que o apedrejamento era uma forma de execução pública e não a maneira ordinária de se matar um animal. Se a negligência do dono causou a morte, ele também deveria morrer ou pagar um resgate por sua morte. A possibilidade de um resgate sugere que o dono era menos diretamente responsável pela morte da pessoa do que em casos de homicídio. Este valor, estipulado para a vida humana acima da dos animais, ajusta-se à declaração anterior de Deus, que assim derramar o sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus ele o fez homem. Outras leis do Antigo Oriente Próximo tratam essas situações estritamente como questões financeiras. No caso de uma criança morrer, a estipulação de que esta sentença também fosse aplicada ao dono negligente trata a vida das crianças como valiosa, protegida o filho do dono negligente, cuja vida não era contemplada em alguns códigos legais antigos. 33. E se um homem abrir um buraco, ou se um homem cavar um buraco e não cobrir, e nele cair um boi ou um jumento, o dono do buraco pagará por ele e dará dinheiro ao dono deles, e o animal morto será seu. E se o boi de um homem ferir o de outro, e ele morrer, então venderão o boi vivo e dividirão o seu dinheiro, e também dividirão o boi morto. Ou se for conhecido que o boi
escorneava no passado, o seu dono não o guardou. Certamente pagará boi por boi, e o morto será seu. Esses versículos quer dizer que diretamente da morte de um ser humano, a morte de um boi era uma questão monetária. Quando a questão não fora prevista, os donos de ambos os bois arcavam igualmente com a perda.